Joseval, nós estamos na linha agora com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministro, bom dia. Bom dia, Denise, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, é um prazer estarmos conversando hoje. Bom, ministro, falando com o senhor agora, a gente tem que misturar muito política e economia, né? O senhor está dominando as manchetes aí dos jornais, pelas últimas entrevistas que deu, admitindo que deve ser candidato mesmo, inclusive com a possibilidade de concorrer com o presidente Temer, caso ele venha a ser candidato à reeleição. Mas fica uma preocupação em relação à economia brasileira, porque o projeto de reforma da Previdência teve de ser engavetado a partir do anúncio da intervenção no Rio de Janeiro. Há uma outra agenda que já foi apresentada de economia, com temas relevantes e também polêmicos, como a privatização da Eletrobras, tem a questão da independência do Banco Central e tem um rombo imenso das finanças públicas a ser administrado. Não é uma meta de um déficit de 159 bilhões de reais, umas previsões ainda negativas em relação às contas. Então eu queria saber qual o seu maior desafio agora em relação à gestão da economia e como é que o senhor coloca essa questão política na sua agenda. Bom, duas coisas. Em primeiro lugar, eu ainda não tomei a decisão se serei candidato ou se continuarei no Ministério da Fazenda até o final do ano. Essa decisão será tomada até o dia 7 de abril. Até lá eu estou totalmente focado, concentrado aqui na questão econômica, na recuperação do país e criação de empregos e tudo aquilo que já começa a acontecer. A partir de um momento em que eu tome a decisão, aí sim vamos endereçar essas questões, seja a minha permanência, aí a continuação desse trabalho pela modernização da economia, pelas reformas e pela recuperação do país, e por outro lado, caso contrário, não, aí vamos tratar do mesmo assunto, mas evidentemente dentro de uma abrangência e de um escopo maior, dentro de um campo de propostas. O país, de fato, tem uma questão fiscal muito relevante, muito importante. Temos aí esta meta de déficit de 159 bilhões. Devemos considerar que a meta do ano passado também foi de 159 e, na realidade, o déficit foi bastante menor do que esse. Foi cerca de 34 bilhões a menos, que ainda é um déficit substancial. Para resolver esse problema, de fato é necessária a aprovação da reforma da Previdência, porque grande parte hoje das despesas e principalmente a maior parte do crescimento das despesas é exatamente o crescimento das despesas da Previdência. As despesas controladas pelo Executivo e pelo Legislativo, que são aquelas chamadas despesas discricionárias, essas aí têm na realidade diminuído em termos reais e já estamos a um nível de 2009, isto é, cresceu muito 2009 até 2016, mas começou a cair em 17 e agora no orçamento de 18. Existe um rígido controle de despesas, o que inclusive está permitindo essa recuperação da economia brasileira pelo aumento da confiança e etc. Mas para resolver o problema de longo prazo, nós temos que fazer a reforma da Previdência, sim. Mas o importante é que a economia está crescendo já, cresceu o ano passado 1%, a nossa expectativa é que vai crescer mais de 3 ou 3 no mínimo esse ano, e a nossa expectativa também de criação de 2,5 milhões de novos empregos esse ano. Ministro, duas hipóteses. A primeira, o senhor ser candidato a presidente, o senhor falou que não decidiu. Até agora é uma hipótese. A outra é o Temer ser candidato, outra hipótese. Dentro dessas duas hipóteses, o senhor seria um candidato contra Temer? Olha, como eu já mencionei, é um direito legítimo de todos ser candidato, né?
E, em tese, sim, seria uma possibilidade. Objetivamente, uma estratégia vencedora, no entanto, é uma estratégia de ter um candidato representando o governo, né? Um candidato defendendo as reformas, o legado, tudo o que está sendo feito. E certamente essa será a estratégia escolhida. Uma coisa é dizer, sim, é possível, é plausível, etc. Agora, como você disse, ele não decidiu se será candidato, eu também não. E, evidentemente, dentro dessa equação, não é o único fator, mas certamente o fato de que a defesa do legado, a defesa do prosseguimento destas reformas, etc., será melhor efetivado e com maior eficácia política e também eleitoral, evidentemente, se existir um candidato defendendo essas reformas, aquilo que eu chamo de um candidato reformista. Nesses termos, a estratégia certamente será uma estratégia de termos uma candidatura representando o governo e evidentemente vai depender do processo decisório de cada um até lá. Professor Villa. Ministro, o seguinte, bem, eu entendo que o senhor é candidatíssimo tal, né? É evidente pelo que o senhor está dizendo. Que o senhor quer entrar em campo, já se preparou no vestiário, o jogo está lá, o senhor está louco para entrar em campo para ser, e com todo o direito, né, de ser candidato a presidente. O que falta para o senhor entrar em campo, então? O senhor já se vestiu, já se preparou, está com o fardamento, colocou a chuteira, começou a subir a escada do vestiário. O que falta para o senhor entrar em campo? Olha, eu acho que a imagem é muito interessante, mas na realidade a situação é um pouco diferente. Eu diria que no momento eu estou concentrado num outro jogo, que estou em campo liderando a equipe econômica e disputando uma partida importantíssima para o Brasil. Então eu nem entrei nesse vestiário ainda, estou no campo disputando aqui digamos, a final aqui, porque a economia brasileira já está numa final de processo de recuperação. Agora, ministro, a torcida ainda não está sentindo muito esse clima bom no jogo, não. O senhor falou em crescimento e geração de emprego, agora a gente percebe que mesmo com melhora de índices de confiança, há um questionamento sobre essa inflação baixa, sobre essa suposta recuperação de mercado de trabalho. Ainda não há uma percepção da sociedade dessa melhora efetiva que aparece nos indicadores. E isso teria um peso muito relevante numa campanha, não? Não há dúvida, você tem toda a razão. O fato é que a percepção ainda não está, digamos, a percepção da sociedade ainda não incorporou totalmente o que já aconteceu. Agora, aqui eu gosto de lembrar o Nelson Rodrigues, não é? Quando ele escreveu uma frase que eu gosto muito: nada mais brutal do que o fato. Isto é, o fato é que a inflação de 17 foi a mais baixa desde 1998. A inflação para as classes de renda mais baixa, que leva em conta os itens de consumo das classes que ganham menos, é a mais baixa da história do Brasil. O fato é que o Brasil já cresceu 1% o ano passado. E as previsões da maioria dos economistas, inclusive segundo o boletim Focus do Banco Central, é um crescimento de previsões que já se aproximam de 3%, sendo que a previsão aqui do Ministério da Fazenda é 3%. Então, o que acontece? Temos também uma previsão de criação de 2,5 milhões de empregos. Então, existe uma realidade que o país está crescendo. Existe outra realidade. A percepção da sociedade ainda não assimilou, não incorporou esse fato, o que é absolutamente normal. Isto é,
a inflação estava muito alta, chegou acima de 10%, né? Na administração anterior. A população ainda está sobre os efeitos dessa inflação alta, de preços que subiram muito e etc. Agora a inflação está baixa. No devido tempo, isso começa cada vez mais a ser percebido e pela população, incorporado, etc., o que é absolutamente normal. Isso acontece em qualquer país do mundo. O que não é normal é termos tido uma inflação tão alta, caiu fortemente, isso é bom, mas ter tido alguns anos aí de inflação ao redor de 10% e também termos tido a maior recessão da história do Brasil. É normal que todos saiam deste processo devagar, e tem muito desempregado ainda. O número de desempregados na economia brasileira, no país, foi de quase 14 milhões, é muita gente, e está se criando muito emprego, mas ainda tem desempregado, isso é que é importante. E segundo, o país teve uma economia que contraiu 8%, foi a maior recessão da história, maior do que a Grande Depressão de 29. Então já está crescendo, sim, mas evidentemente demanda um certo tempo até isso ser totalmente, não mais do que percebido, até que a população como um todo possa sentir os efeitos disso. Por quê? Porque os efeitos da recessão foram muito fortes. Os efeitos agora da recuperação começam a ser mais espalhados devagar, e mais pessoas vão começando a sentir os efeitos da recuperação no devido tempo. Ministro Henrique Meirelles, voltando à política, Vera Magalhães faz a pergunta agora. Vera. Ministro, na política, caso o senhor... Bom dia primeiro, me desculpe a falta de educação. Bom dia, caso o senhor efetive sua candidatura à presidência, aparecerão questões para além da recuperação da economia. Entre elas, o fato do senhor ter sido presidente do Banco Central no governo Lula e agora fazer sérias restrições à política econômica implementada no período exatamente subsequente pela candidata do Lula, Dilma Rousseff. O senhor nem cita o nome dela, mas é dela que o senhor está falando. Além disso, nesse período, depois da sua presença no Banco Central e antes do senhor ser ministro da Fazenda, o senhor integrou o conselho da JF, ajudou ali a implementar, enfim, a criar o banco do grupo original, e a gente vê o grupo envolvido em uma série de investigações. Isso, inevitavelmente, será um tema da campanha. Como o senhor pretende responder a essas duas coisas? Sua associação no passado com o PT e essa associação com o grupo JF no intervalo entre as suas duas aparições no governo? Olha, Vera, são boas perguntas, são questões já amplamente discutidas e examinadas sem nenhum tipo de problema. Em primeiro lugar, a minha carreira é uma carreira inquestionável, passei quase 30 anos numa instituição de reputação mundial, cheguei a presidente mundial do Bank Boston, uma instituição conservadora de reputação absolutamente inquestionável, onde eu fiz a grande parte da minha carreira. Tive depois 8 anos no Banco Central e, como você mencionou, vamos falar sobre isso em seguida, e depois eu prestei serviços ao mesmo tempo a série de projetos, a série de empresas. Meu cargo mais importante foi o cargo de presidente do conselho do Lazar, onde eu tive o cargo de chairman do Lazar Américas. Além disso, o Lazar é uma empresa também, um banco de investimento de altíssima reputação, seriedade, inquestionável, etc. Eu fui o chairman durante este período depois do Banco Central. Além do mais, eu fui também do conselho do Lloyd's of London, que é uma instituição centenária, respeitabilíssima, etc. Fui também do conselho da Azul, fui também senior advisor da KKR, que é uma das maiores empresas de investimento do mundo, e também orientei a construção da plataforma digital deste banco, e que é, de fato, um trabalho técnico de grande relevância, na medida que foi, de fato, o primeiro banco totalmente digital do mundo.
Foi um trabalho específico, objetivo, em que não teve, por exemplo, a abrangência que eu tive como chairman do Lazar, e que foi um trabalho bem sucedido e, evidentemente, nessa função não tinha nenhum conhecimento, nem participava da gestão do grupo, que não era objeto do contrato e, evidentemente, não era parte das minhas atividades, nem eu esperava isso, nem eles esperavam isso, porque foi um trabalho muito específico e bem sucedido técnico. Agora, é uma carreira inquestionável, etc., e que está sujeito e foi sujeito a todo tipo de análise, mesmo quando eu saí do Banco de Boston, fui para o Banco Central e etc. Em resumo, quanto a isso, todas essas questões, etc., são muito positivas, porque deixa cada vez mais claro que a minha trajetória é sujeita e a qualquer questionamento, e mais importante, é uma trajetória que não dá margem a nenhum tipo de dúvida, problema. É inquestionável, transparente e sem dúvida. Em relação ao Banco Central, eu, de fato, ter trabalhado com o presidente Lula, eu gostaria de dizer que a minha ação e a minha visão de política econômica na época que eu fui presidente do Banco Central e hoje é exatamente a mesma. Tanto que no Banco Central nós fizemos um controle rigoroso da inflação, estabilizamos a economia, fizemos um regime de metas de inflação e câmbio flutuante, conforme as melhores práticas do mundo, e o meu acordo com, na época, o presidente eleito Lula, antes dele assumir, quando me convidou, foi exatamente de uma absoluta independência de gestão no Banco Central e que eu exerci isso e foi muito, muito bem sucedida. Portanto, agora é um trabalho de outro escopo, como o ministro está fazendo, eu sou parte do governo, etc., mas aí um governo reformista e um governo que está aplicando uma política econômica totalmente de acordo com as minhas propostas, com o que eu penso, etc. Agora, ministro... totalmente coerente. Como é que o senhor vai lidar do ponto de vista financeiro e qual a sua participação em relação à intervenção do Rio de Janeiro, que tirou uma das grandes pautas, que era a reforma da Previdência? Isso atrapalha o controle das finanças, tira o grande argumento, inclusive o senhor estava participando de uma maratona de entrevistas para defender exatamente a reforma da Previdência, gastos, já se falou em criação de impostos, empréstimo para o Rio de Janeiro, de onde vão sair os recursos? Em primeiro lugar, é importante esclarecer que não há nenhum pedido até o momento das Forças Armadas de orçamento suplementar para custear a intervenção no Rio de Janeiro. A intervenção no Rio é uma intervenção administrativa, uma intervenção federal administrativa, onde nomeou-se um general do Exército para assumir a função de interventor. Mas o pagamento das forças de segurança, etc., continuam feitas pelo Estado do Rio de Janeiro. Se houver a necessidade de participação de tropas federais, aí temos que verificar até que ponto o que já tem no orçamento das Forças Armadas é suficiente, ou até que ponto será necessário alguma verba suplementar. Mas até o momento essa questão não foi colocada, porque não houve ainda essa necessidade. Em relação às necessidades financeiras do Rio de Janeiro, do Estado do Rio no geral, isto já está sendo tratado, foi objeto inclusive de um grande plano chamado Plano de Ajuste Fiscal do Rio, que foi apresentado e que foi aprovado pela Fazenda, pelo Presidente da República, e está em implantação, que prevê privatizações de companhia de saneamento, corte de despesa, aumento de arrecadação, novos empréstimos para o Rio e uma suspensão temporária de pagamento da dívida. Isso está em andamento, inclusive o Rio já efetuou dentro desse plano a tomada de um primeiro empréstimo de um banco internacional, exatamente de 2,8 bilhões de reais, visando exatamente o prosseguimento do processo de recuperação financeira e fiscal do Estado do Rio. Em relação a isso, no entanto, mais uma vez é importante reclamar de fato, enfatizar
né, e proclamar de que não há recursos federais envolvidos. Ministro, para a gente fechar a nossa conversa, o senhor tem nos acompanhado, a Jovem Pan entrou nesse ano de 2018 com uma mobilização em favor do Brasil, exaltando o verde e amarelo. É um ano importante em que as pessoas têm de se engajar mais do que nunca em favor de um país melhor, sem corrupção e com mais eficiência. Eu pergunto para o senhor, para a gente fechar a nossa conversa, o que é preciso fazer para o Brasil ser o que queremos e merecemos, ministro? Em primeiro lugar, eu acho que temos que prosseguir nessa trajetória de modernização e de reformas do Brasil, fazendo com que, em primeiro lugar, o Brasil cresça de forma consistente, né? Porque a melhor política social e o que dá dignidade às pessoas é um bom emprego, para dar a todos, homens e mulheres, as condições de sustentar a sua família com dignidade, ter um trabalho que lhe permita exercer a sua potencialidade e de fato, criar a sua família. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o país precisa, portanto, ter inflação controlada para que todos mantenham o seu padrão de vida, a sua capacidade. Além disso, é muito importante um país que garanta a segurança dos seus cidadãos, e aí tem todo esse trabalho, esse enfrentamento, o processo de intervenção no Rio de Janeiro é parte disso. O Brasil agora está iniciando todo um novo projeto de combate à violência e um plano nacional de segurança que, evidentemente, começa a ser cada vez mais implementado e é uma prioridade nacional. Além disso, evidentemente, que um bom funcionamento das instituições brasileiras, como está acontecendo com todas essas apurações, etc., é muito importante para dar uma confiança no Brasil de que, de fato, instituições funcionam e de que, portanto, em todas as áreas é um país que pode enfrentar problemas, sim, mas tem capacidade de superar os problemas e ter um futuro melhor para todos à frente. Portanto, é essa a visão. E usando a frase que nós já falamos ontem sobre o time de futebol e está vestindo a camisa e a chuteira, eu dizia que nós estamos disputando, na realidade, a partida do crescimento. Isto é que é muito importante, e agora nós temos que construir uma trajetória de crescimento do Brasil que garanta a todos emprego e inflação sob controle e condições, evidentemente, de segurança e de orgulho do país. Ministro Henrique Meirelles, eu agradeço a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia. Bom dia. Muito obrigado a todos.